Fala galerinha, muito bom dia para você. Vamos começar aí a nossa aula de hoje, né? Eu sempre digo que a terça-feira é top aí, pessoal do sétimo ano. Primeiro tem a aula aí de linguagens, né? A aula de português. Depois tem a aula aí de matemática comigo, né? Chamo Pedro Vitor, você já sabe disso. Sou o seu professor de matemática aí para as aulas digitais da Prefeitura do Recife. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que estávamos vivenciando aí em relação aos números racionais. A gente vem de uma sequência aí de operações com esses números racionais, né? A gente viu aí primeiro esses números racionais em forma de um número decimal, aqueles númerozinhos lá com vírgula. A gente fez as associações aí referente a esses números com vírgula, né, que a gente encontra aí no dinheiro, por exemplo, a gente encontra no rótulo de uma garrafa de refrigerante, a gente sempre vê aí números decimais em vez de números fracionários, né? A gente verifica que em poucos lugares eles dão preferência aí para os números fracionários, por isso que o aluno tem um pouco de dificuldade em relação a essa temática, então eu estou aqui para isso, para facilitar aí a sua vida, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar vivenciando essas operações aí com números racionais. A gente viu aí a ideia da adição, né? A gente viu aí a adição e a subtração desses números racionais, que são frações, né? A gente viu aí quando os denominadores são iguais, quando os denominadores são diferentes. E estudamos na aula passada também a ideia da multiplicação dessas frações. Então, eu sempre trouxe aí uma forma lúdica de você vivenciar essa ideia, né? Porque a gente sempre encontra aí, quando a gente está dando aula de fração, a gente sempre vê aquela ideia da parte em relação ao todo, e aí sempre o professor faz o desenho, né? Faz lá o círculo, divide em 4 partes, pinta uma, para indicar a ideia de 1/4. Né? Faz um retângulo, divide em 10 partes, pinta 3, para indicar a ideia de 3/10. Mas quando a gente vai para as operações, quando a gente vai para a adição, subtração, multiplicação e divisão dessas frações, aí a gente esquece dessa parte aí lúdica, né, da parte geométrica da indicação. Então, sempre trouxe aqui essas situações dos exemplos, tá? Tanto no desenho quanto na forma algébrica, aí, como na forma aritmética de escrever essas operações, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar vivenciando essa ideia das operações, falando aí das divisões desses números racionais, que são essas frações, beleza? Como você sabe, a nossa aula é uma aula digital, onde você pode acompanhar e assistir essa aula através da TV, do celular ou do computador. Se você já está assistindo aí essa aula através do celular, é porque você já baixou aí o nosso aplicativo. Se você está assistindo essa aula aí pela TV, tem um pessoal que assiste a aula pela TV, né? E com o aplicativo logado. Então, está assistindo a aula ao vivo aí pela TV, porque é uma tela maior, né? Mas está com o aplicativo logado aí para fazer suas perguntas, mandar o seu nome aí, a escola presencial que você estuda, certo? Billy Jean já colocou aí 2 QR Codes que está aparecendo aí na sua telinha, certo? Então, com esses QR Codes aí, você vai pegar a sua câmera, abre a câmera do seu celular e coloca no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí, quando você colocar a câmera, vai acontecer a mágica. Vai aparecer um linkzinho aí que você vai clicar, tá? E você vai ser direcionado aí para a sua loja de aplicativo. Quando você fizer o download, vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, não deixa de baixar aí o aplicativo. Se você já tem o aplicativo aí instalado, utilize. Se você já tem o aplicativo instalado aí e já utiliza também, compartilhe aí com seus amigos da sua sala, com seus amigos da escola também, para que a quantidade de alunos que venham participar aqui da aula aumente a cada dia, porque a participação aí no chat a gente fica bastante feliz com a interação de vocês, certo?
Outro recadinho bastante importante que eu amo falar é sobre o nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? O canal é uma plataforma bastante organizada aí, o pessoal do TI arrasou na organização do canal Educa Recife lá no YouTube. Lá existem as playlists separadas, tá? Tem a playlist não só dos anos finais do ensino fundamental, tem também dos anos iniciais, tem também da educação aí de jovens e adultos. Então é uma plataforma bastante completa. Eu sempre digo para os meus alunos, não fique aí somente na playlist da sua turma, não. Passei pela playlist das outras turmas, porque vai ter assunto aí que a gente sempre vai precisar, certo? Como, por exemplo, estamos estudando aí a ideia de operações com números racionais e voltamos para a ideia aí de fração, que é um conteúdo lá da galerinha do sexto ano, certo? Então, lá na playlist do sexto ano tem assunto lá, tem aulas envolvendo frações. Vai lá, dá uma revisada, tá bom? Quem está me acompanhando aqui hoje é a professora Nádia. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí e dar o bom dia para vocês. Bom dia, gente. E aí? Já estão acordados de fato? Já estão com o caderninho, a caneta, tudo preparado para essa aula? Olha que vocês vão gostar, viu? Fração é fantástico. Quando você domina, então você sabe dividir automaticamente qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Vamos lá, Pedro. Ninguém no chat ainda, viu? Tá todo mundo aí esperando que alguém entre, né? E ninguém entrou. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje dando uma revisada aí, certo? No que a gente viu na aula passada. Então a gente passou aí por todos os conjuntos numéricos, né? Que a gente falou aqui e tratou para vocês. A gente viu a ideia aí dos números naturais, certo? Que são os números que foram criados aí com a ideia de contar, né? Que vai do 0, o 1, o 2 e assim por diante. Depois a gente viu que existia um probleminha lá na subtração. Então, existiam algumas subtrações que o resultado não dava um número natural. E aí foi com essa necessidade que surgiu o conjunto dos números inteiros, certo? Então aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, tá? Que pegou aí o conjunto dos números naturais e acrescentou os números negativos. Então resolveu aí o problema da subtração. Mas tiveram outros problemas também, que foi em relação à divisão desses números, tá? Então quando dividiu aí esses números, podiam ver que alguma dessas divisões não davam um número inteiro. Então foi com essa necessidade que surgiu aí o conjunto dos números racionais, tá? Então, o que é um número racional? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? E o número que está aqui embaixo, que é o que a gente chama de ou consequente ou denominador, né, no caso de uma fração, ele pode ser qualquer número inteiro, sendo que ele não pode ser o númerozinho zero, tá? Porque, como eu falei para você, divisão, certo? É uma fração, número racional é uma divisão também, e não tem como a gente dividir 3 maçãs para ninguém, certo? Então o denominador aí nunca pode ser igual a zero. E aí a gente viu que os números naturais, eles são os números racionais. Vimos que os números inteiros é também um número racional. Vimos que as dízimas periódicas também é um número racional. E vimos que os decimais finitos também são números racionais. Ou seja, o menos 8, o 5, o 12,5 e o 0,33333. Nesse caso aqui, todos esses números a gente pode escrever eles na forma de uma fração. Então, ele é um número racional, certo? Depois a gente passou aí para a parte das operações com esses números racionais. E aí a gente viu já a adição, subtração e multiplicação. E aqui, ó, a gente vai ver hoje a divisão, certo? Então a gente viu que, simplificando, né, a adição e subtração de fração, a gente tem 2 casos. O primeiro caso é quando os denominadores, né, os números que estão lá embaixo, eles são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, você vai somar ou subtrair os numeradores e o denominador você vai repetir, certo? Quando os números
dos denominadores lá forem diferentes, aí você vai deixar eles iguais, porque iguais a gente já sabe responder. Então, a ideia é deixar os denominadores iguais para depois somar ou subtrair os numeradores e assim a gente repete lá o denominador. Para transformar esses denominadores diferentes em denominadores iguais, tá? A gente pode utilizar duas técnicas. Uma é da fração equivalente, tá? Que é encontrar aí um número que seja múltiplo dos dois números diferentes ao mesmo tempo. E a outra é usar a técnica do MMC, tá? Que basicamente é a mesma coisa da equivalência, sendo que com um método mais prático, né? O método da fatoração. Beleza? E depois que esses denominadores ficam iguais, a gente retorna aqui, ó, para a adição ou subtração dos numeradores e repete o denominador, tá? Na multiplicação de frações, a gente viu lá dois exemplos, né? Na aula passada, detalhamos bem direitinho, mostramos imagens dessas relações e chegamos a uma conclusão, que para a gente multiplicar aí frações, a gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Então, não se esqueça de que se você tem um número lá inteiro, né, tipo menos 4 vezes 2/5, lembre-se que embaixo daquele menos 4 existe o número 1, tá? Porque menos 4 dividido por 1 continua sendo menos 4. Então, se você está pegando o número inteiro e está multiplicando por uma fração, tá? Não esquece, coloca o número 1zinho lá embaixo para que você tenha uma visão melhor dessa multiplicação do numerador com o numerador e denominador com denominador, certo? Na aula de hoje a gente vai ver essa ideia aí da divisão, tá? Então, a gente vai começar com exemplos e ver o que é que acontece com esses exemplos, o que é que a gente está fazendo com essas frações, tá? E aí a gente vai determinar alguns casos para resolver determinados exemplos e, como a gente fez com multiplicação, a gente chega aí num denominador comum, né? Numa forma generalizada para você resolver aí uma operação aí, uma divisão com frações, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês diz o seguinte: quantas vezes 50 centavos cabe em R$2? Você pode responder essa pergunta de forma intuitiva, né? Quantas moedas de 50 centavos eu preciso ter para ter R$2? Essa resposta aí você já tem aí na sua cabeça. Por quê? Porque a gente está falando de dinheiro. Dinheiro é algo que você utiliza, né, no seu dia a dia. Quando você vai comprar um pão, quando sua mãe lhe dá um dinheiro para você ir jogar videogame, quando você está fazendo a feira lá do lado, né, da sua mãe ou do seu pai, certo? Você está lidando com o dinheiro ali a todo momento. Então, você sabe que para formar R$2 com moedas de 50 centavos, eu preciso de 4 moedas. O que você não sabe é que você está fazendo aí uma divisão de fração e não está conseguindo enxergar, certo? Então, observa aí que eu preciso dividir esses R$2, né, por 50 centavos, certo? Então, a gente já sabe que a resposta aí é 4, de cabecinha você já consegue fazer, tá? Mas esse 0,5 aí, a gente pode transformar ele em uma fração. E a gente já viu essa aula, tá? Se você não se lembra ou já esqueceu, né? Volta aí nas aulas anteriores, lá da playlist, lá no nosso canal no YouTube, que vai ter essa aula, certo? Então, eu tenho aqui 2 dividido por 0,5. Esse 0,5 é a mesma coisa que 1/2, certo? Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter como resposta aí 0,5. Então, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? Qual o cálculo que eu estou fazendo de 2 dividido por 1/2 para dar igual a 4? A gente pode resolver essa questão de forma lúdica. Por exemplo, aqui eu tenho R$2, tá? E esses R$2, eu dividi eles em 2 moedas de R$1, beleza? Então, os R$2 aqui, eu tenho 2 moedas de R$1. O que significa dizer? Significa dizer que se eu dividir R$2 por 2, vai dar igual a 1. R$1 para cada, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse R$1 de cada aí e vou dividir na metade de novo, certo? Então, quando eu faço essa divisão do R$1
dividido em 2 pedaços iguais, cada pedacinho desse vai ter o quê? 50 centavos. Então, eu tenho quantos 50 centavos aqui? Eu tenho 4 50 centavos, ou seja, eu tenho 4 metades, tá? Desses R$1 aí que eu separei. Então, eu tenho que, se eu dividir 2 dividido por 1/2, certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o 2 e multiplicar pelo inverso desse 1/2, tá? Então, o 2 que estava no denominador ficou no numerador e o 1 que está no numerador ficou no denominador. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, eu só fiquei com o quê? Com 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, esse é o primeiro caso da divisão aí de frações, tá? O que foi que a gente dividiu? A gente dividiu um número inteiro por uma fração. Então, quando a gente for dividir aí um número inteiro, tá, por uma fração, é só multiplicar o número inteiro pelo inverso, tá, da fração. Então, você pega o número inteiro que vai estar lá na frente, que você vai estar multiplicando um número inteiro por uma fração, pega o número inteiro e multiplica pelo inverso dessa fração. E aí você encontra o resultado. Então, esse aí é o primeiro caso da divisão. Estamos dividindo o número inteiro, tá, por uma fração. No segundo caso, que a gente vai ver agora, a gente já tem a situação contrária, tá? Observa aí esse exemplo, tá? Aqui eu coloquei o mesmo textinho que está aqui, certo? Que é o mesmo textinho que está aqui também, beleza? Então, é o primeiro caso. Para você dividir aí o número inteiro por uma fração, você repete o número inteiro e multiplica pelo inverso aí da fração, certo? Então, a gente já tem aqui uma definição aí para a divisão, tá joia? Então, vamos ver outro exemplo aí. Esse outro exemplo, ele diz o seguinte: uma empresa de laticínios reserva 1/5 de sua atividade para a produção de iogurtes, sendo esses em 3 sabores. Quais são os sabores? Coco, morango e salada de frutas. A pergunta é: qual fração representa a produção de iogurtes de coco? Então, observa aí o que é que diz o texto. Diz que uma empresa, ela reserva 1/5 de sua atividade para a produção de iogurte. Então, a empresa, ela produz várias coisas, certo? Dessas coisas que ela produz, 1/5 dessa produção é para produzir iogurtes. Desses 1/5 dessa produção de iogurte, vai ser dividido em 3 sabores: coco, morango e salada de frutas. Eu quero saber qual é a fração em relação ao total da empresa lá, que representa a produção de iogurtes de coco. Então, observe o que é que a gente tem que fazer aqui. Eu tenho que dividir 1/5 por 3. Agora, pode notar que esse caso aqui mudou, né? O primeiro caso, a gente tinha um número inteiro dividido por uma fração. Aqui eu tenho uma fração dividido por um número inteiro. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ó, vamos colocar aí e resolver essa questão aí de forma lúdica, tá bom? Para que você entenda aí, desenhando aí as frações, como a gente faz lá na sua definição. Esse retângulo aí, ele representa o total de laticínios aí produzidos pelaquela empresa, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou dividir essa empresa em 5 partes iguais e ele disse que 1/5 dessa produção é destinado aí para a produção de iogurtes. Então, essa partezinha aí que está rosa aparecendo na sua tela é o que a empresa produz aí de iogurtes. Desse pedacinho aí, eu tenho que dividir ele em quanto? Eu tenho que dividir ele em 3 partes. Quando eu divido ele em 3 partes, tá? Olha só para essa partezinha de cima aqui, ó. Quando eu divido ele em 3 partes, eu tenho que um quadradinho só desse, tá? Representa essa relação aí do iogurte de coco, que é o que ele quer saber. Então, eu tenho que pegar um pedacinho, num total de quantos quadradinhos eu tenho aqui agora? Eu tenho 15. Então, 1/15 é a fração que representa a quantidade de iogurtes de coco que aquela empresa de laticínios produz, certo? Então,
Se você pega todo o restante aqui, ó, daqui para baixo, não é iogurte, beleza? Esses dois pedacinhos rosa aqui, ó, é iogurte dos outros dois sabores, morango e salada de frutas, certo? E quando a gente pega só esse pedacinho aqui, a gente encontra a parte aí que é de iogurte somente de coco. Então, a resposta da nossa pergunta é 1/15. Mas o que foi que eu fiz com o 1/5 dividido por 3 para dar 1/15, certo? Essa é a pergunta. Então, para responder essa pergunta, a gente chega aí no segundo caso, certo? Que é a divisão de uma fração por um número inteiro, certo? Então, para a gente fazer essa divisão aí, é só a gente multiplicar a fração, tá? Pelo inverso do número inteiro. Pedro, como é que eu encontro o inverso do número inteiro? Como é que eu escrevo o inverso de 3? Lembra que eu disse para você que todo número inteiro, quando não tem nada embaixo, né? Quando você quer escrever ele na forma de uma fração, basta você colocar o número 1 lá embaixo, tá? Então, esse 3 aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 1. E para fazer o inverso dele, o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. E aí eu tenho agora o quê? 1/5, que é o primeiro número que eu repeti, e o segundo número, que é o número inteiro, eu coloquei o inverso dele, ou seja, 1/3, certo? E agora eu tenho aí uma multiplicação de fração. Como é que eu respondo uma multiplicação de fração? Isso aí a gente já viu que na aula passada, certo? Multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 1 vezes 1 é igual a 1 e 3 vezes 5 é igual a 15. Eu tenho aí 1/15 como resposta. Belezinha, show de bola? Então, para calcular bem rapidamente aí o resultado de uma divisão de uma fração por um número inteiro, basta você repetir a fração e multiplicar aí pelo inverso do número inteiro, certo? Então, a gente tem lá que no primeiro caso, eu tenho um número inteiro vezes uma fração. Como foi que a gente respondeu? Repetiu o número inteiro e inverteu a fração. Nesse segundo caso, a gente repetiu a fração e inverteu o número inteiro, certo? Vamos ver agora aí um terceiro caso. O terceiro caso é justamente uma divisão de duas frações, certo? Eu quero saber aí quantas vezes 1/8 cabe dentro aí de 1/2. Então, eu vou dividir 1/8 em duas partes iguais. Ou eu vou dividir 1/2 em 8 partes iguais. Essa é a ideia, tá? Então, vamos fazer aí também essa questão aí de forma lúdica, beleza? Eu quero dividir aí 1/2 dividido por 1/8, tá? Então, primeiro passo, eu tenho um retângulo aí, e esse retângulo eu peguei apenas a metade dele, certo? Representado aí pela fração 1/2, tá? Então, pintei aí de rosa esse pedacinho aí, 1/2. Agora, o que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que pegar esse 1/2 e dividir ele aí em pedaços, certo? Dividir ele aí em 8 pedacinhos iguais, beleza? Por que 8 pedacinhos iguais, Pedro? Porque essa é a ideia da divisão, certo? Dividir aí por 1/8, beleza? Então, pode notar agora que eu tenho aí um quadradinho, certo? O mesmo retângulo que está dividido aí em 8 pedaços. Então, cada pedacinho desse aqui representa que fração? 1/8, beleza? Então, dessa partezinha aí de 1/2, a gente viu aí que cabe aí dentro quantos 1/8? Então, dentro de 1/2, coube quantos 4? Eu já disse a resposta, não foi? Vem mesmo. Coube quantos 1/8? A gente viu aí que coube 1, 2, 3, coube 4. Então, cabe aí, certo? 1/8 cabe 4 vezes dentro de 1/2, certo? Então, o que é que a gente fez aí, tá? O que é que a gente fez aí para obter essa resposta aí igual a 4, beleza? Esse é o nosso terceiro caso.
Então, você pode notar que quando eu divido 1/2 por 1/8, a resposta é igual a 4. O que foi que eu fiz com 1/2 e o que foi que eu fiz com 1/8 para encontrar a resposta igual a 4, certo? Então, no terceiro caso, diz o seguinte, para você calcular a divisão aí, tá, de duas frações, basta você repetir a primeira fração. Pode olhar aqui, volta para mim aqui, Billy, por favor. Eu tenho 1/2 e aqui continuou 1/2. E eu vou multiplicar, certo, pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 1/8, eu inverti, ficou 8/1. E aí você resolve aí essa multiplicação de fração. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 8 é igual a 8 e 2 vezes 1 é igual a 2. E 8 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 4. Então, você pode notar que em todos os três casos da divisão, a gente fez a mesma coisa, tá? No primeiro caso, quando foi um número inteiro dividido por uma fração, a gente repetiu o número inteiro e inverteu a fração. No segundo caso, quando era uma fração dividido por um número inteiro, a gente repetiu a fração e inverteu o número inteiro. No terceiro caso, quando eu tenho aí uma divisão de duas frações, eu repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda fração. Então, não importa a divisão que você vai encontrar, a ordem que vai acontecer, certo? Para você dividir aí duas frações, certo? Não importa se é número inteiro ou não, basta você pegar a primeira fração e repetir e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, a gente viu aí, primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Em todos esses casos, a gente repetiu a primeira fração e multiplicou pelo inverso da segunda fração, certo? Então, para calcular o resultado de uma divisão de fração, certo? Basta você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? E aí você encontra o resultado, beleza? Então, a ideia da divisão de fração é você transformar ela em uma multiplicação e aí você multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Belezinha? Essa foi a nossa aula de hoje. Passamos aí por todas as operações, beleza? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tem mais alguma? Tem. Quem sabe a gente vê durante esse ano ainda, tá bom? Eu me despeço por aqui. Um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula.